Então, os irmãos podem ficar de pé, por favor, vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra e te pedimos toda a sabedoria, Senhor. Queremos ouvir o Teu Santo Espírito, queremos ouvir a Ti, Senhor. Queremos entender, Senhor, porque é que Tu nos falaste e porque é que nos falaste através deste texto em especial de Lucas 1, Senhor. Por isso, o Teu Santo Espírito ministra o nosso coração, Senhor. Quero agradecer-te também, aproveitar a oportunidade como igreja para agradecer-te o Lar Evangélico do Porto, Senhor, o que Tu tens feito nesta instituição ao longo de tantos anos e as vidas que por elas Tu converteste a Ti, Senhor, para a salvação eterna. Quero pedir que logo possa ser uma cerimónia bonita, mas que sobretudo seja reconhecido o Teu poder, a Tua graça sobre aquele trabalho ao longo das décadas. Senhor Deus, abençoa-nos. Agora, com a Tua Palavra, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 1. Já aconteceu consigo orar ao Senhor e parecer que Deus não responde às suas orações? O professor da Escola Dominical hoje até falou sobre isso. Há momentos em que nós nos dirigimos ao Senhor e aparentemente parece que não acontece nada. Já aconteceu consigo? Assim, um silêncio de Deus. E na nossa mente, por vezes, assim, não, mas isto tem que ser de Deus, tem que ser de Deus, porque é que não é de Deus? Isto tem que ser de Deus, isto é uma coisa boa. Porque é que não está a acontecer? Porque é que Deus não responde? O que aconteceu consigo? Não compreender porque é que a resposta de Deus não vem quando nós pedimos. Somos honestos, se calhar já aconteceu com todos nós. Querer que Deus responda de determinada forma e não acontecer. Se calhar já aconteceu com todos nós não compreendermos porque é que determinada coisa veio à nossa vida. E se calhar até já aconteceu connosco culparmos Deus disso. Vamos ver um texto em que algo semelhante acontece. Lucas 1, a partir do versículo 5. Nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. É interessante que nestes versículos, não sei se aperceberam, Lucas resume aquilo que de mais importante existe na vida de Zacarias e de Isabel. Ele diz que eles viveram num tempo de Herodes, o Grande, homem cruel, homem assassino, muito bom a nível dos negócios, excelente a nível da economia, potenciou muito da economia de Israel, mas era um homem sanguinário. Houve um dia que lhe disseram que os filhos dele estavam mais habilitados a reinar do que ele. E ele mandou matar os próprios filhos. Então, à volta de Herodes,
houve um mar de sangue. Então foi neste tempo que Zacarias e Isabel viveram. Irmãos, essa é a passagem que ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos para tentar acabar então com a vida do futuro rei de Israel. Era um homem medonho, um assassino cruel. Foi neste tempo, sobre este líder, que aconteceu esta história, em que Zacarias e Isabel viveram. E diz-nos também, nesta passagem que lemos, que eles eram descendentes de Arão. Ele era sacerdote e ela também descendente desta família de sacerdotes, de levitas. E diz-nos o texto ainda que eles já eram avançados em idade. Certo? Eram avançados em idade. Diz-nos o texto ainda, e eles eram, como é que a Bíblia os trata, versículo 6? Ora vejam, eram justos. Eram justos. Ambos eram justos diante de Deus. Imagina, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, viviam diante de Deus com obediência, seguiam a justiça de Deus, ou seja, a vontade do Senhor nas suas vidas. O que faziam, as decisões que tomavam, os objetivos de vida eram de acordo com o Senhor. Os seus também são? Eles eram íntegros na sua fé, aprovados na sua maneira de viver pelo próprio Deus. Zacarias e Isabel não eram praticantes de uma religião apenas. As suas ações não eram realizadas porque tinha de ser, porque a lei os obrigava, mas eles faziam porque amavam a Deus. Eram piedosos, procuravam agradar a Deus em tudo. Não era aquele estilo de pessoa que diz que tem muita fé. Não sei se já ouviu, com certeza, que já viram. Aquelas pessoas dizem, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Sim? E eu tenho muita fé. Mas depois, na vida, vemos egoísmo, vemos essas pessoas a serem más para aqueles que estão à sua volta e a serem completamente incoerentes. Não é destas pessoas que estamos a falar. Não estamos a falar de pessoas que dizem ter fé no Senhor, mas que não têm qualquer problema em mentir para ganhar um benefício. Não estamos a falar de pessoas que faltam ao serviço e depois pedem justificações falsas, ou que roubam o Estado, ou que pedem dinheiro e que não pagam. Não estamos a falar destas pessoas. Estamos a falar de pessoas que são justas perante Deus, ou seja, vivem irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, se a lei de Deus se resume a amar o Senhor sobre tudo e sobre todos, amar o Senhor em primeiro lugar e a amar o próximo como a nós mesmos, significa que Isabel e Zacarias tinham por maior amor o seu Deus e lidavam com as pessoas como queriam que se lidasse com eles próprios. Eles amavam os próximos, o próximo, como se amavam a eles mesmos. Então estamos aqui a falar de pessoas que na sua humildade eram gigantes na fé perante nós. Eles viviam o que acreditavam, obedeciam porque amavam a Deus, porque queriam dar ao Senhor o melhor. Não eram religiosos como os fariseus, que também eram muito zelosos, mas que obedeciam para tirar vantagem e para dar nas vistas perante o povo. Não, eles relacionavam-se com Deus verdadeiramente porque eles amavam a Deus. E eles lidavam com as pessoas com bem porque eles amavam as pessoas.
Sabem, tenho visto isto. Muitas vezes, até agora, ultimamente, em funerais. Muitas vezes em funerais sou convidado a falar para muitas pessoas que não entraram na igreja, às vezes, uma única vez. E sabe o que é interessante? É que quando a gente prega a palavra de Deus, as pessoas ficam a ouvir. E as pessoas às vezes ficam até emocionadas quando nós falamos, mas falamos da palavra de Deus. A conclusão que muitas vezes eu chego é esta: é que as pessoas não querem nada com religião, mas querem saber de Deus. Deus atrai as pessoas, todas as pessoas precisam de Deus. Muitas vezes as pessoas não querem ir à igreja e dizem que é uma grande seca. É porque ao longo da sua vida viram episódios em que pessoas disseram que tinham fé e que viviam completamente diferente daquilo que diziam acreditar. E isso cansa. E quem não é hipócrita, por vezes, até sente nojo por esse tipo de religiosidade. Então, dizem, eu não quero nada disso na minha vida. E por vezes dizem assim, mas eu faço as minhas orações, eu tenho a minha fé. É a pessoa a dizer que simpatiza com a ideia de Deus, mas não quer nada com uma vida religiosa. Os fariseus eram assim, eles eram religiosos. Agora, pessoas como Isabel e Zacarias eram aquelas pessoas que nós vemos na vida, nas decisões, nas palavras, nos comportamentos. Víamos Deus. Isto significa que eles eram justos, quer dizer, que praticavam a justiça de Deus, procuravam seguir a vontade de Deus, não como um cansaço, não como um peso, como um fardo, mas algo que eles sentiam prazer em. Pessoas à semelhança de Abraão, que foram chamados amigos de Deus, de Enoque, que andou com Deus, ou pessoas como Davi, que foram chamados o homem segundo o coração de Deus, pessoas que tinham um coração para obedecer a Deus. Não eram perfeitos, nenhum destes foram homens perfeitos. Zacarias e Isabel também não foram, com certeza. Mas eles eram homens íntegros, eram pessoas íntegras. Eles viviam a fé com integridade, com autenticidade. E sabem, é isto que Deus quer de nós. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Deus deseja e exige que o nosso relacionamento com Ele não seja religioso, mas seja íntegro e verdadeiro. Então estamos diante de pessoas que viviam a fé de uma forma séria. Agora, o versículo 7 não faz muito sentido em certos contextos religiosos. Porquê? Porque o versículo 7 diz que eles não tinham filhos. Então, eram pessoas espirituais, pessoas tementes ao Senhor, mas o versículo 7 vai dizer que eles tinham uma desgraça na vida deles. Eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéril e eles já eram idosos. Então, apesar de serem fiéis ao Senhor, a ponto de Lucas os considerar justos, eles não tinham filhos. E os filhos, naquela cultura, davam sentido à vida. O Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. Eles não tinham herança de Deus. Que o fruto do ventre é o galardão. Se os filhos são o galardão dos pais, então estes justos não tinham galardão. Se os filhos naquela cultura representavam a vida de Deus, a bênção de Deus, esta família estava ausente da bênção de Deus. Os rabinos diziam o seguinte, diziam que haviam 7 pessoas que não podiam comunicar-se com Deus. E a lista começava assim: um judeu que não tem esposa, ou um judeu que tem esposa, mas não tem filhos. Então, segundo a sociedade de então, estas pessoas não podiam comunicar-se com Deus.
Isabel e Zacarias viveram fielmente perante o Senhor, tendo esta marca negativa na sua vida, sendo rejeitados pela comunidade. Vejam o versículo 25. Versículo 25, quando ela dá à luz, ela diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. O opróbrio é a vergonha, mas é uma vergonha humilhante. A Bíblia de português corrente, Bíblia para todos, diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu... Ou melhor, agora já não tenho de que me envergonhar diante de ninguém. É assim que a Bíblia para todos traduz este versículo. Agora, opróbrio é mais do que vergonha. Opróbrio é um ato ou um dito que pode levar alguém à má fama. É escárnio, é zombaria, é perder o crédito, é perder a consideração, é perder a honra. Opróbrio é o que provoca uma extrema vergonha, um vexame, uma ação de humilhação que é levada publicamente. Então, é uma vergonha que humilha, mas que humilha publicamente. Esta gente, esta família vivia perante a sociedade como se fossem humilhados por eles. Eles eram fiéis, justos diante de Deus, mas eram vistos como pessoas que, de certo modo, tinham sido amaldiçoadas por Deus, que não tinham o favor do Senhor Deus. Então, há pessoas que pensam que não faz sentido seguir a Deus quando não é realizado o que querem, quando Deus não lhes faz a vontade. Há pessoas que rejeitam Deus quando a tribulação aparece, quando Deus não responde às suas orações. Há pessoas que ficam revoltadas com Deus quando algo de mal acontece ou quando algo de bom não vem a acontecer no tempo em que eles pensaram que devia de acontecer. Isabel e Zacarias, apesar deste problema na sua vida, eles continuavam a ser fiéis ao Senhor. Eles não se revoltaram, eles não abandonaram o Senhor, eles não culparam Deus por não terem filhos. Eles continuaram a ser adoradores. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Então, Zacarias diz-nos o texto que era um sacerdote. Todos os descendentes de Arão eram sacerdotes. E o serviço contemplava 24 divisões de sacerdotes. Havia em Israel, imaginem, 20.000 sacerdotes. Cada divisão tinha cerca de 1.800 e tal. Então, cada sacerdote servia apenas 2 vezes por ano durante uma semana de cada vez. E a tarefa de queimar incenso era sorteada dentro de cada divisão, ou seja, dentro daqueles cerca de 1.000 sacerdotes, só um é que podia fazer isso. Por isso o texto diz-nos: coube-lhe por sorte, no sorteio, ser ele a queimar o incenso. Todos os dias em Israel faziam sacrifícios em nome de toda a nação, todas as manhãs e em todas as tardes. E oferecia-se todos os dias um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, junto de uma oferenda de farinha, azeite e vinho.
antes do sacrifício da manhã, depois do sacrifício da tarde, um sacerdote entrava no templo, no lugar santo, em frente ao véu, em frente ao lugar santíssimo, e oferecia o incenso. O incenso mandava um cheiro, largava um cheiro agradável, e o fumo do incenso subia para o alto. Enquanto o sacerdote queimava o incenso, a multidão, todo Israel parava e oravam ao Senhor. Para um sacerdote devoto, fiel como Zacarias, aquele era o grande momento da sua vida. Ali, ele era uma espécie de mediador entre o seu povo e Deus. Ele estava a servir ao Senhor com a mais alta honra. Estava a servir o seu povo com amor. Era um momento especial na vida do sacerdote Zacarias. Então ele entra no templo para cumprir a sua missão, orar pela sua nação, orar pelo seu povo, com certeza orar pela sua família, com certeza levar à presença do Senhor todo o seu viver. Imaginem-se, irmão, que o Senhor vos dá uma epifania, assim, uma visão espiritual de Deus. E o irmão, de repente, vamos imaginar, está diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não consegue ficar de pé, tem que se ajoelhar. O que diria ao Senhor nessa ocasião? Quais seriam as suas orações? Pois foi este sentimento que Zacarias teve quando entrou no lugar santo e queimou incenso ao Senhor Deus. Tinha a missão de orar pelo povo, mas eu creio com certeza que ele orou por si e pela sua família e colocou todo o seu viver na presença de Deus. E acontece algo sobrenatural. Vamos ver? Versículo 13. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. O que é que aconteceria consigo se visse um anjo? Um ser sobrenatural assim à sua volta. Convidava para almoçar. Íamos sentir medo, certo? Foi isso que aconteceu. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Ele ficou com medo. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, dará à luz um filho, a quem lhe darás o nome de João. Em ti haverá alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo disse-lhe simplesmente: olha, Zacarias, tu vais ser pai. Vais ser pai. E ele iria ser pai de um profeta. Agora, haviam 400 anos, não nascia
um profeta em Israel. Este menino seria um nazireu, não beberia vinho ou bebida forte. Isto significa que ele seria totalmente consagrado ao Senhor. E ele seria cheio do Espírito Santo, à semelhança de Elias. E este menino levaria muitos ao arrependimento e à consagração ao Senhor. Este menino seria o precursor do Messias esperado por Israel. Não era apenas um bebê. Era um menino que seria grande diante de Deus e diante dos homens, cumprindo o propósito de anunciar o esperado Cristo. Os papás que têm filhos, os papás crentes que têm filhos, desejam que os seus filhos venham a ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu faço esta oração desde que os meus filhos nasceram. Mais do que o que eles podem ser na sociedade, se eles podem ser engenheiros, astronautas ou qualquer coisa, mais importante para mim é que eles sejam fiéis ao Senhor. Este é o meu grande desejo. Podem ser carpinteiros, varredores de rua, não interessa. O que interessa é que eles sejam fiéis ao Senhor. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E depois as demais coisas. Então, o mais importante que tudo é a relação deles com o Senhor. E o que o anjo estava a dizer a Zacarias é que o filho que ele iria ter seria um profeta grande diante dos homens e de Deus. Agora, vem uma ironia terrível nesta passagem. Então, estamos perante o dia mais importante da vida de Zacarias, o momento espiritual mais alto. Zacarias está no lugar santo, com um anjo à frente, e não era um anjo qualquer, era Gabriel, e o anjo diz-lhe aquilo que ele desejava desde que casou com Isabel. O anjo diz, olha, tu vais ter um filho. O que é que Zacarias diz? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Ele há de ter pensado assim, bem, o anjo não percebe muito destas coisas. Eu sou velho, a minha mulher também, o anjo não percebe, isto não é a área dele, Então ele pergunta, olha, versículo 18, como saberei isto? Quer dizer assim, olha, há algum sinal? Como é que é possível? Há algum sinal? Como saberei isto? E respondeu-lhe Gabriel, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ele queria um sinal, certo? O anjo diz-lhe, todavia ficarás mudo. Este é o sinal. Pronto, ele de facto perdeu uma boa ocasião para estar calado. Então, como perdeu uma boa ocasião para estar calado, o anjo disse, olha, ficarás mudo e não poderás falar até que o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Mas é fantástico. Ele está ali no templo, no lugar santo, queimar incenso, fazer orações. Aparece-lhe um anjo que diz que ele vai ser pai e simplesmente ele não acredita. Porquê? Porque olha para si, olha para a sua esposa, olha para as limitações físicas e se calhar, porventura, para as dezenas de anos que ele esperava um filho, e ele simplesmente não acredita. Aquele anjo assistia na presença do Rei dos Reis. Aquele anjo assiste na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo dos Santos. Ele foi enviado aos homens para trazer revelações importantes sobre o Messias. Apareceu a Daniel. Apareceu agora a anunciar João Batista e a anunciar o nascimento de Jesus Cristo.
E simplesmente Zacarias não acreditou. Quando ele sai do templo, mudo, era suposto ele virar-se para o povo e pronunciar a bênção araónica, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas ele não conseguiu dizer uma única palavra. O povo, entretanto, percebeu que alguma coisa sobrenatural tinha acontecido e creram que ele teve uma visão. Agora, aconteceu de facto como o anjo tinha dito. Versículo 57. Isabel cumpriu o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, da sua alegria. E sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Era normal. Imagina, um filho meu não se chamar Sabino. Era esquisito. Por isso, o nome era uma maneira de perpetuar. Dava-se um nome dentro da família. Não se iria dar um nome fora da família. Então, as pessoas disseram, não, ele tem que se chamar Zacarias. Mas eles tinham ouvido o anjo dizer que ele se chamava João. Versículo 60. De modo nenhum respondeu a sua mãe. O pai não podia dizer nada, né? Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram-lhe, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele um tablet, não. Mais ou menos. Uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente, assim que ele creu e firmou a sua crença e testemunhou as palavras do anjo, então, o que é que diz o versículo 64? Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpediu a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração dizendo que virá a ser, pois, este menino. E a mão do Senhor estava com ele. Muito interessante. João significa Deus é gracioso. E sabem o que significa Zacarias? Zacarias significa Deus lembrou ou lembrado pelo Senhor. Então, juntando os dois nomes, fica Zacarias mais João significa Deus lembrou Zacarias que é gracioso. Aquele menino foi um presente de Deus para a vida de Zacarias e de Isabel. Durante a vida, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Seria ele a pregar arrependimento para que o povo se voltasse para Deus. Foi ele que batizou o Senhor Jesus. Foi ele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou Jesus como o Messias, como o sacrifício perfeito, como o Redentor. Voltando à vida de Zacarias e de Isabel. Na vida destes dois justos, Zacarias e Isabel, Deus aparentemente teve em silêncio durante décadas. Aparentemente Deus não ia resolver o problema deles. Imagino que muitas foram as orações, se calhar muitas as lágrimas. Eles deixaram correr diante do Senhor, pedindo um filho. Durante anos, a vergonha
de não terem uma herança, de não terem um galardão, esteve com eles. À medida que o tempo ia passando, a esperança ia se esfumando. Curiosamente, estava a acontecer o mesmo com o povo de Israel. Há 400 anos, aparentemente, Deus estava em silêncio. Esta história dá-nos muitas lições, mas eu queria focar nisto. É que ela ensina-nos que a vida dos justos faz abundar a graça de Deus. É na vida dos justos que o Senhor faz abundar a sua graça, os seus propósitos, as suas maravilhas. Esta história ensina-nos que Deus não esquece o seu povo, mesmo quando por vezes parece que Deus está a dormir ou Deus está em silêncio. Foi assim com Israel, foi assim com Isabel e Zacarias. E pode ser assim também connosco. Pode dar-se o caso de nós estarmos a orar por algo ao Senhor e parece que Deus não responde. Pode dar-se o caso de nós pensarmos que Deus não está atento à nossa vida ou que Deus nunca irá responder ao nosso pedido. Pode até dar-se o caso de nós nos culparmos por isso ou culparmos Deus por tal não estar a acontecer. Mas eu queria lembrar aos irmãos que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Esta história ensina-nos que, à semelhança de Zacarias e de Isabel, podemos e devemos ficar fiéis, independentemente se a vida nos corre como nós queríamos que corresse. Mas poderão dizer assim, mas nem todos os nossos desejos serão atendidos e as nossas orações respondidas. É verdade. É verdade. Nem todos os desejos serão realizados, nem todos os nossos pedidos serão concretizados da forma como nós queremos, mas uma coisa eu sei, é quando nós amamos o Senhor e lhe confiamos a nossa vida, independentemente das situações serem boas ou más, nós experimentamos vida abundante. Nós experimentamos alegria incomparável, paz que excede todo o entendimento, esperança eterna, força invencível e a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que tivesse vida e vida abundante. Sabe muitas vezes o que é que atrapalha? O que atrapalha muitas vezes não são as circunstâncias. É o nosso coração ser duro e não se curvar diante do Senhor, aceitando o bom e o mau. E até nas situações mais difíceis, nós ouvimos o Senhor dizer, a minha graça Isabel e Zacarias ensinam a sermos fiéis, independentemente das circunstâncias. E a bênção que eles receberam foi porque o Messias chegaria em breve. E a bênção que nós vivemos dia a dia foi porque Jesus veio. Nosso coração precisa de se ajoelhar diante de Deus muitas vezes. Precisamos de despirmos-nos mais de quem somos e buscar mais quem o Senhor é. Garanto-vos que a beleza, o sabor da vida abundante encherá a nossa vida. Não culpa as circunstâncias, não culpa os problemas, não culpa as injustiças. Curve-se diante do Senhor Deus e busque a sua sabedoria, a sua santidade, o seu amor. E com certeza ouvirá do Senhor a bênção que Ele tem para si, seja ela qual for. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para vivermos como justos e irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor. Amém?